dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer um estudo acerca do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 5, no versículo 17 e 18, que diz assim: o cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor Jesus fala aqui que ele não veio destruir a lei nem os profetas, mas ele veio abrogar e fazer com que tudo se cumpra, né? Porque a palavra de Deus não vai ficar sem se cumprir nenhuma vírgula sequer. Aí nos diz também, né? Não vim destruir a lei, mas cumprir a lei. O propósito de Cristo é as exigências espirituais da lei de Deus, se cumprindo na vida dos seus seguidores. Glória a Deus. Então, o relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve os aspectos seguintes. A lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais do Antigo Testamento. Então, os princípios éticos e morais do Antigo Testamento é lá na lei, né? Em Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus tirou nós, cada um dos crentes, aquele que crê no Senhor Jesus, que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, da terra da servidão. Servidão de quem? Das astutas ciladas e das mãos de Satanás. Então aqui fala acerca da lei, que um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi ao receberem a lei de Deus através do seu líder Moisés, que era e que é chamada da lei mosaica, ou então a Torá, que significa ensino, que admite a tríplice divisão. Ele se divide em três. A lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver, que está lá em Êxodo capítulo 20, no versículo de 1 a 17. A lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação. Está no capítulo 21, no versículo 1 e no capítulo 23, no versículo 33. E a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual de adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. No capítulo 24, no versículo 12 e capítulo 31, versículo 18. Então, a gente pode observar que essas leis, a lei sacrificial do Novo Testamento que devemos seguir, é o sacrifício que foi feito na cruz por Jesus, por nós, né? Pelos nossos pecados, para nos tirar dos pecados. Então, a lei foi dada por Deus em virtude do concerto que ele fez com seu povo. Ela expunha as condições do concerto a que o povo devia obedecer por lealdade ao Senhor Deus, a quem lhes pertencia. Os israelitas aceitaram formalmente essa obrigação do concerto, o concerto de Deus com os israelitas.
Então, o conserto de Deus para conosco hoje é Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus. Porque antigamente o homem pecava e, de acordo com o pecado, ele ia, confessava para o profeta e ali tinha um animal. Qual era o animal que deveria ser sacrificado? Era uma pomba? Era uma ovelha? Então, de acordo com cada pecado, você iria oferecer ali então um sacrifício a Deus. Quando Jesus morreu por nós, isso deixou de existir, né? Então, agora é através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e o nosso coração está ali o amor de Deus e aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nós então devemos ter a lei que Jesus trouxe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que terminaram sendo em duas leis. Então, nós devemos observar as leis do Antigo Testamento e também observar os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Essas leis, elas revelam a natureza de Deus, a vontade de Deus para que nós continuemos com vigor até os dias atuais. As leis do Antigo Testamento destinadas diretamente somente à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, né, das cerimônias à nação de Israel, tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas, já não são mais obrigatórias nos dias de hoje. O crente não deve considerar a lei como um sistema de mandamento legal, através da qual pode obter mérito para o perdão e para a salvação. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que já estão num relacionamento salvífico com Deus e que, por meio da sua obediência à lei, expressam a vida de Cristo dentre si mesmo. Aleluia! A fé em Cristo é o ponto de partida para o cumprimento da lei. Mediante a fé nele, Deus torna-se nosso Pai, conforme está em João, no capítulo 1, no versículo 12. Por isso devemos obedecer, que prestamos conta como crentes que não provém somente do nosso relacionamento com Deus, como legislador e soberano, mas também do relacionamento de filhos, o nosso relacionamento de filhos com o nosso Pai, que é Deus, que é Jesus. Aleluia! Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito que nele habita, recebe um impulso interior e poder para cumprir a lei de Deus. Então, somente por causa desse impulso e por causa do Espírito Santo que recebemos e obedecemos essas leis do Senhor Deus. Nós a cumprimos ao andarmos segundo o Espírito. O Espírito nos ajuda a modificar as ações pecaminosas do corpo e cumprir a vontade de Deus. Então, com a força do Espírito Santo, é que cumprimos a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Por isso, a conformidade externa com a lei de Deus deve ser acompanhada pela transformação interior do coração e do espírito. A gente recebe Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e vamos estudar, né? Nesse manual de estudos, que é o nosso manual de conduta ética e moral,
que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Então, isso nos ajuda a transformar o nosso interior, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia! Os crentes, tendo sido libertos do poder do pecado e sendo agora servos de Deus, seguem o princípio da fé, pois estão debaixo da lei de Cristo. Então, nós seguimos os princípios da fé, porque nós estamos embaixo da lei de Cristo. Ao fazermos assim, cumprimos a lei de Cristo e em nós mesmos somos fiéis às exigências da lei. Glória a Deus! Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do seu Pai Celeste é uma condição permanente para a entrada do reino dos céus. Aleluia! Então devemos cumprir este mandamento. Devemos cumprir, buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que estamos fazendo, estudando o livro de Mateus, começando por Mateus, o Evangelho segundo Mateus, que foi revelado a Mateus, que Mateus viveu com Jesus, e a nós deixou aí escrito para estarmos então estudando e crescendo na graça e no conhecimento, né, com brandura de coração, recebendo o que vem do alto. No versículo 5, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar será chamado o grande no reino dos céus. Glória a Deus! Então, a posição do crente no reino dos céus dependerá da sua atitude aqui, com a lei de Deus e as práticas do ensino da palavra de Deus. Então, o Senhor vai cobrar de nós, Deus vai cobrar de mim, de você, o que nós estamos falando. Aquilo que Jesus veio trazer para nós, o Evangelho de Deus, para que nós possamos cumprir. E Jesus veio trazer as boas novas, então as boas notícias. Aleluia! E nós devemos também fazer a mesma coisa, praticar, ensinar e cumprir. A medida da nossa fidelidade a Deus aqui determinará a medida da nossa grandeza no céu. Quando nós formos julgados, que nós formos receber a coroa da justiça. Glória a Deus. No versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tá vendo? Se a nossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, então, qual era a justiça dos escribas e dos fariseus? Era puramente exterior, não é? Eles oravam alto nas ruas, no meio das ruas, nas sinagogas, para mostrar para os homens. E nós não devemos ser assim. Eles observavam muitas regras, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras e frequentavam os cultos nas sinagogas. Porém, as atitudes interiores corretas pela aparência externas. Ah, só eu sirvo a Deus, você não serve a Deus, não. Eu é que sirvo a Deus, né? Então, são atitudes externas que Deus não se agrada disso. Jesus declara aqui que a justiça que Deus requer do crente vai além disso. O coração e o espírito, e não somente os atos externos, devem
conformar-se com a vontade de Deus na fé e no amor. Glória a Deus. Então, devemos ter muito cuidado com isto, né? De apresentarmos ser uma coisa que não é, gritando nas sinagogas, nos cultos, se excedendo. Não, o Senhor, Ele é meigo, Ele é humilde, Ele é manso. Então devemos ensinar com mansidão. Ouvide o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu de fogo do inferno. Então, aqui nos diz assim: racas é louco. Jesus não refere a ira justa contra o ímpio e iníquo. Ele condena o ódio vingativo, aquele ódio que você quer se vingar da pessoa. A pessoa te maltrata, a pessoa te humilha, a pessoa fala coisas que você não fez. Então, na palavra do Senhor fala: irei-vos, mas não pequeis, né? Não se deixe o sol vir acima da sua justiça. Então devemos ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas não entendem essa palavra, essa parte, que o Senhor condena o ódio vingativo que deseja de modo injusto a morte de outra pessoa. Raca é um termo de desprezo, que provavelmente significa tolo, uma pessoa estúpida. Chamar alguém de louco com ira e desprezo pode indicar um tipo de atitude de coração conducente ao perigo do fogo do inferno, né? Então você é bom, eu sou boa, eu sei a palavra de Deus, eu sei de capa a capa. O diabo também sabe. Agora devemos cumprir, não é? Devemos deixar a luz do Espírito Santo nos conduzir, nos guiar, né? Os tolos, lá em Provérbios, diz qual são o final dos tolos, daquelas pessoas que é tola, né? Então devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Porém, o Senhor diz aqui, né, que não devemos ter ódio vingativo. Então, que o Senhor Jesus faça a justiça, porque é Deus que faz a justiça, não é eu e não é você. Entregue essa pessoa ao Senhor, ore por essa pessoa e siga sua vida em paz. E aqueles que te ofenderam vão ter com Deus, não é? Então, você também tem que ter o cuidado de estar vendo este mandamento do Senhor, né? Então, está aqui esta palavra do Senhor. Ela é dura, né? Ela é muito dura, mas que ela chegue no seu coração. Se você gostou, deixa o ensinamento, deixa o seu like e inscreva-se no meu canal para que essa mensagem chegue àqueles lugares mais distantes. E assim você está fazendo aquilo que o Senhor quer, discipulando, levando a palavra e ganhando almas para os céus, para os reinos de Deus. Amém? A graça e a paz, um excelente dia a todos. Que a misericórdia e a graça do Senhor esteja sobre você e sobre mim. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo para recebermos a nossa coroa lá nos céus. Amém? Bom dia.